Bom dia, hoje é dia 29 de setembro, eu sou Minervina Ulisses Machado. Nesse canal eu leio mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, e faço uma breve reflexão, ok? A mensagem de hoje se chama Somente Assim. Abre aspas. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Fecha aspas. É uma frase de Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita, entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumadas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante. Porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Essa foi a mensagem de Emmanuel, somente assim. E ela fala sobre o quê? Ela fala sobre como nós podemos glorificar a Deus, tá? Então, Emmanuel começa falando da nossa relação com o Pai, né? Quando nós estamos aflitos, nós invocamos o Pai. Quando nós estamos felizes, nós o adoramos. Quando nós estamos na dificuldade, nós esperamos ansiosamente por Ele. E quando nós, nos dias de festa, né, nós reverenciamos a Deus. Essa é a nossa relação para com Deus. E qual seria a relação de Deus para conosco? Então, Emmanuel diz aqui que Deus, né, que o Senhor, Ele distribui bênçãos para todos, né? Não só para os bons, como para os bons e para os maus. Não só para os justos, mas para os injustos também. Ele distribui bênçãos para todos, tá? E ele nos ajuda a crescer incessantemente, tá? Incessantemente como? Sempre, em todos os momentos, em todas as nossas encarnações, continuamente, tá? Deus não nos ajuda hoje e deixa de ajudar amanhã. Ele nos ajuda continuamente. Ele nos ajuda a crescer, ok? E como
o Senhor nos ajuda a crescer. Ele nos ajuda a crescer, fazendo com que nós possamos superar os nossos desafios, possamos ir em frente e que nós possamos aprender a amar, né? Então, ele sempre nos ajuda, ele sempre nos dá a oportunidade de evoluir através dessas duas coisas, o aprender a amar e o superar desafios, tá? Nós precisamos superar os nossos desafios e ir em frente, não podemos parar. E ele também não para, né? Ele nos ajuda continuamente, tá? Para que Deus nos ajuda continuamente? Ou por quê? Porque Deus tem expectativas em relação a nós, tá? O Senhor tem expectativas em relação a nós. E que expectativa é essa? Que nós possamos operar no bem, que nós possamos produzir frutos, ok? Essa é a expectativa do Senhor para nós, que nós possamos aprender a amar, superar nossos desafios com vistas a produzir no bem, com vistas a servir a vida, servir ao próximo, né? Servir a vida, servir a causa do bem, ok? Então, Emmanuel faz uma comparação aqui com uma árvore, né? Nós podemos nos comparar a uma árvore. O tronco seria o quê? A cultura, né? Ou seja, aquilo que nós desenvolvemos com a nossa inteligência. As flores, os frutos seriam o quê? A nossa aspiração ao bem, os nossos ideais elevados, que estão relacionados ao quê? Aos nossos sentimentos, né? Inteligência e sentimentos. Já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Nós precisamos das duas coisas, da inteligência e do sentimento para produzir o bem. Agora, tal como uma árvore, nós precisamos produzir frutos. A função da árvore é produzir frutos. E a nossa função no mundo também é produzir frutos. Que frutos? Fruto do amor, da justiça, fruto da alegria, da fé, da misericórdia, da sabedoria, né? Tudo isso são frutos. E nós só podemos desenvolver esses frutos se nós trabalharmos em nós, né? Trabalharmos em nós pessoalmente, de forma constante e de forma digna, tá? Buscando sempre nos melhorarmos. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar em nós para produzirmos frutos. Emmanuel também fala o seguinte, somente assim nós podemos glorificar a Deus e nos tornar discípulos de Cristo. Como? Através do amor universal e produzindo no bem. E como nós trabalhamos, né, esse amor universal? Como é que nós chegamos a esse amor universal? Vencendo o quê? Vencendo as nossas sombras, né? A nossa mesquinhez, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, né? Vencendo essas sombras que estão dentro de todos nós, né? Vencendo o ódio, a raiva, a inveja, né? Essa é uma forma de nós deixarmos o amor aflorar, né? Deixarmos o amor surgir, esse amor universal, o amor por todos, né? O amor fraternal, tá? E nós podemos produzindo bem sem desistir, tá? Sem desistirmos de nós, sem desistirmos de um trabalho pessoal, né? Um trabalho que nós devemos fazer em nós mesmos, vencendo os nossos desafios, vencendo essas nossas sombras, né? E superando o quê? O medo, superando a dor. Viver dói, né? Viver dói. Superando o medo, superando a dor, superando as desilusões, as mágoas, superando os ressentimentos. Só assim nós podemos glorificar o Senhor, ser discípulos de Cristo e produzir no bem. Produzir frutos, ok? Então, quando nós atravessamos as nossas dificuldades,
quando nós superamos os nossos desafios, também quando nós despertamos espiritualmente, né? O que seria despertar espiritualmente? Saber que nós não somos só matéria. Aceitar que esse nosso corpo aqui é um instrumento do Espírito. É um instrumento do qual o Espírito se vale para atuar no mundo. Então, quando nós despertamos para o fato de que nós não somos só matéria, mas somos o que? Espírito. O que acontece? Nós estamos despertos, né? Porque nós descobrimos isso e nós acreditamos nisso, e aí nós podemos servir a causa do bem. E aí nós podemos, então, glorificar o Senhor. Ok? Essa é a mensagem de hoje. E para complementar essa mensagem, eu vou ler um dos frutos que nós podemos dar, sobre um dos frutos que nós podemos dar, que é o fruto da alegria, né? A alegria é uma coisa maravilhosa. Então, aqui do livro Médiuns, que é do João Nunes Maia, e foi ditado pelo espírito Miramês, eu vou ler sobre a alegria. Não vou ler o texto todo, tá? Porque é um texto muito grande, mas vou ler uma parte. Então, ele diz assim: a alegria é um prêmio. O sorriso não tem preço. De graça recebemos, de graça ofertamos, como força de Deus para a harmonia do espírito. O apóstolo João anuncia desta forma, abre aspas, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Fecha aspas. Ficarão tristes no percurso do trabalho de converter a alegria, de converter a tristeza em alegria, o ódio em amor, a dúvida em fé, a inércia em trabalho, etc. Porém, com o perpassar do tempo, sentirão a verdadeira alegria por terem vencido a si mesmos e se convertido em mananciais de paz em Cristo. Não obstante, essa conquista depende de muito esforço, que o desânimo nunca atinge, de muita caridade, que o egoísmo não envolve, de muito amor, que a descrença não esfria. Meus filhos, o preâmbulo de todas as conversações deve ser a alegria. Esse estado de espírito conforta os que nos ouvem e alimenta os que nos seguem. Falamos muito da alegria cristã, por ser ela a mais pura que conhecemos, a mais harmoniosa de que temos notícia, a mais rica em amor, que desceu do céu pela mediunidade de Jesus. Antes de falarmos com alguém, pensemos um pouco na alegria e façamos com que nossos lábios vibrem essa virtude, direcionada pelo coração. Antes de fazermos alguma coisa em benefício do próximo, não nos esqueçamos da alegria, pois ela é uma mágica excelente, que acompanha os nossos feitos, muitas vezes sem que saibamos. Antes de escrevermos algumas linhas para alguém, meditemos na alegria, que com o assunto estaremos transmitindo felicidade aos outros. Somente com o exercício dos exemplos citados poderemos confirmar essa verdade. E mais nunca sairemos desses caminhos que a vida e a experiência ensinaram. Não custa dinheiro sonante, mas custa tempo e boa vontade. Não é a doação de Deus para algumas criaturas, mas herança para todos. Não nasce de conchavos egoístas, mas é produto do amor universal. Quando um sofredor encontra um médium da alegria, encontra vida, esperança e paz. A alegria é um dom excelente
que transmuta as trevas em luz e o rancor em amor. A ciência do mundo não transforma o lixo em adubo e o esgoto em água potável? Pois a ciência divina conhece mais e tem a pedra filosofal da sabedoria. O iniciado em Cristo usa da alegria para todas as transmutações cabíveis na função da caridade e do amor. Do texto, né? Então é isso, ok? Espero que você tenha gostado, que você possa aproveitar alguma coisa desse texto de hoje, dessa mensagem de Emmanuel, e que você tenha um bom dia, né? O dia está apenas começando, e até a próxima.